Olá pessoal. É... Olá pessoal, olá caro estudante. Diga-me, como é que você está? Como está o seu ânimo? Hã? Como está o seu coração, os batimentos? As emoções, como é que estão elas? Como estão a fluir? Uma vez que amanhã, na FENG, teremos o que? O mini teste de análise matemática. Então, diga-me, como é que estão os seus ânimos? Coloquem nos comentários como é que estão ou como é que estavam, né? Já no futuro, os seus ânimos no início deste vídeo, antes de ver este vídeo. Sabe por que eu estou a falar isso? Eu falo isso porque neste vídeo, como já bem havia dito no anúncio que foi feito hoje de manhã, de que teremos uma super, hiper, mega preparação para o mini teste de análise matemática 1. Para perceber. Então, neste vídeo, nós vamos fazer o seguinte. É sabido por todos que foi disponibilizado uma espécie de esqueleto, né, de como é que será o mini teste 1 de análise matemática. E nós vamos, primeiramente, estudar a teoria daquilo que é suposto que seja no mini teste. Dá para perceber? Então, vamos estudar a teoria, explicar ela, como é que ela funciona. E depois disso, vamos entrar no que? Na prática. Dá para perceber? Na prática. Já na, na resolução de exercícios. Dá para perceber? Por que eu falo isso? Falo isso porque antes de tu resolver um exercício, tu deves saber o que aquele exercício te pede. Do que se trata naquele exercício. Então, para tal, é preciso o quê? Conhecer a teoria. Então, nós vamos fazer o quê? Conhecer a teoria e daí vamos fazer o quê? Trabalhar com a prática. Pois não há prática sem teoria. Não é isso? Então, desde já, prepare já aí a sua aguinha, prepare já aí os seus ânimos, fique bem concentrado. Este vídeo promete. Se você deste vídeo a saber fazer indução matemática, saber operar com teoremas de Cauchy, Stolz-Cesaro, sanduíche ou confronto e critérios de Cauchy. E também tu vai ser deste vídeo a saber o que é definir um limite de uma sucessão. Dá para perceber? Que é isso que nos pede. Então, nós vamos nos focar mais em o que? Sim, nos temas que eu já havia dito aqui no início, né? Que são limites, indução matemática, basicamente mais ou menos isso. Esse que será o nosso foco, né? Sim, esse que será o nosso foco. Mas também veremos um pouco daquilo que são as funções, pois os exercícios estão relacionados na prática, né? Nesse caso, estão relacionados na ficha. Vem ali o que é exercícios de funções, poço de funções. Mas isso veremos já lá para o fim do vídeo. Sim, veremos para o fim do vídeo. Isso será a última coisa a falarmos sobre os bolsos de funções. Agora vamos a falar daquilo que mas mesmo bate a cabeça dos estudantes da FENG. Mas isso são coisas fáceis. Desde que tu conheces a teoria, vais dominar. Então, por isso que eu vou fazer o que? Vamos falar o quê? Da teoria. Então, deixando de blá 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 blá, vamos para o quê? Para o que nos interessa. Para o que a gente vai chegar nos traz. Então, qual é o primeiro ponto? Vamos lá. Primeiro ponto. Que a nossa ficha de temas, tópicos, provavelmente este nos diz que devemos conhecer. Ela fala de quê? Da indução matemática. Indução matemática. É disso que ela nos fala. Indução matemática. Ok, tá bem. Então, explica lá o que é isso de indução matemática. Bom, meus amigos, meus caros estudantes, meus caros colegas, indução matemática é um método, né, matemático que é usado para provar uma certa fórmula para uma expressão.
para saber se ela é igual, ou se é maior, ou se é menor, dá a perceber? Ou se ela é equivalente a uma certa expressão. Então, o que nós faremos aqui na indução matemática? Primeiramente, nós vamos fazer o quê? Provar a base. Após provar a base, vamos fazer o quê? Supor uma certa hipótese. Após esta certa hipótese, vamos fazer o quê? Vamos passar para o passo indutivo. Tá a perceber? No qual vamos provar que aquela expressão é válida para o quê? Para um certo termo que é K mais 1, ou A mais 1, ou B mais 1. Pode ser qualquer letra, tu vai escolher. Não vão perceber, né? Ok, tá bem. Vamos lá escrever aqui. Primeiro passo de indução matemática. Nós já definimos indução matemática, né? Sim, definimos. Eu disse aqui o que é. Indução matemática é um ato matemático pelo qual fazemos o que? Nós provamos uma certa expressão ou forma para uma dada o quê? Para uma dada outra o que é a expressão. Dá para perceber? Então, mas veremos na prática o que isso quer dizer, mais ou menos. Então, agora vamos lá para a teoria. Teoria. Vamos lá. Primeiro passo. Fazemos o quê? Para provar por indução uma expressão, devemos primeiramente fazer o quê? Provar a base. Vamos lá. Provar a base. Provar a base. O que é isso, provar a base? Provar a base é provar que para um certo que n igual a 1, aquela expressão é o que? É verdadeira. Dá a perceber? Então, vamos lá fazer isso. Nem vamos lá fazer isso, porque a prática estará ok na prática. Deixa-me falar da teoria. Sim, o primeiro passo fazer o que é provar a base. Segundo passo, fazer o que? É supor uma certa o que? Hipótese. Vamos colocar aqui o que? Hipótese. O que é isso de hipótese? Hipótese é dizer, nesse caso, vou substituir n por uma certa o que? Uma outra letra, mas não pode ser claramente. Então vamos lá colocar aqui, por exemplo, o que? Temos por o que? K, que é o que é mais usado onde? Na FENG. Então, terceiro passo, fazer o quê? Provar a indução. Ah, mas não, porque nós aqui no canal Entenda Fácil já vimos como se prova por indução, tá a perceber? Então eu vou saltar essa parte de indução e passar para outra parte de limites. Meu amigo, cuidado, tá a perceber? Cuidado, você não pode ser ignorante, tá a perceber? Não pode ser ignorante. Sabia que a melhor maneira de aperfeiçoar uma coisa é repetir ela várias vezes? Você pode dominar, mas a cada vez mais que você vai fazendo o quê? Repetindo, você vai que desenvolve mais, porque é uma coisa que você não sabia antes, você vai saber depois, tá a perceber? Então, volta a assistir de novo, tá a perceber? E bem melhor ainda que tu já sabes. Para quem não viu o nosso vídeo de indução matemática, não tem problema, né? É só ficar aqui neste vídeo e vai aprender aqui neste vídeo. É um vídeo que nós estamos a resolver um mini teste de análise matemática com preparação, mas vimos o que é este documento, né, que contém aqui os tópicos que vão sair, e alguns deles estavam lá no mini teste, não estavam aqui, ou melhor, não estavam aqui. Então nós decidimos fazer o quê? Fazer este vídeo para que os estudantes fiquem aqui atualizados e bem preparados para o mini teste. O mini teste vale 5, e isso vai ter a quanto? 5. That's why you are a 5-star. Ok, vamos lá. Provar a indução para o quê? Para um certo o quê? Vamos dizer aqui o quê? Para n igual a k mais 1. Ou k igual a k mais 1. Sim. Tá a perceber? Então, isso aqui é o que? Indução matemática. Primeiro provamos a base. Se ela for correta, continuamos. Então, na hipótese, é só substituir o que é melhor. Supor uma certa hipótese, dizer o que é para n igual a k. Ok, tá bem. Após vamos dizer o que é para o passo indutivo, provar a indução. Vamos dizer o que é, seja n igual a k mais 1, vamos fazer o que é provar a indução. Tá a perceber? Então, isto aqui é o que é a indução matemática. Então, passamos para o que? Para o segundo
Tema. Mas não, porque você só falou como é que funciona, já a prática em exemplos. Amigo, eu disse, esta parte aqui primeiramente é do quê? De teoria. Para você fazer o quê? De estudar teoria. Não há prática sem teoria. Tá a perceber? Então, para evitar que falemos do que de teoria de um certo assunto, depois prática, depois do outro assunto, não. Para ter questão de distância de aulas, então não vamos fazer isso. Vamos fazer o quê? Primeiro teoria e depois a prática. Dá para perceber? Então, vamos lá. Segundo o exercício, ou melhor, a ficha, né? O documento que contém os tópicos nos pede para saber o que? Determinar ou saber o que? Aplicar o que? Ou provar, sim, para saber o que é provar por definição o limite de uma certa sucessão. Nesse caso, conhecer os tipos de definições de limites. Dá para perceber? Então, nós aqui temos o seguinte: limite de uma sucessão e temos limite de uma função. Então, aqui vamos colocar o que é limite de sucessão. Limite de sucessão. Acho que fica melhor limite de sucessões. Sucessões. Ok, tá bem. Então, vamos lá. O que é isso de definir ou provar um limite pela definição? Provar um limite pela definição é usar a definição, né, para dizer que aquele limite é verídico. Basicamente isso aí mesmo, não é muita coisa de estranho aí, ou algo que vem de uma outra galáxia, um outro multiverso. Então, nós aprendemos, né, com o nosso docente regente da Faculdade de Engenharia ao fazer o quê? A definir o limite de sucessões. Também temos várias fichas falando sobre o que é o limite de sucessões. Também temos o que é livros. E caros estudantes, caros colegas, leiam bastante mesmo. Aqueles livros que estão em espanhol, inglês, outras línguas, o que não desprezam, são importantes. Você que não entende aquelas línguas, só fazer o quê? Só usar o Google Tradutor, que vai fazer o quê? Traduzir para aqui tudo. É bom não desprezar, são livros importantes mesmo. Você que é como eu, que não gosta de ler, meu amigo, se não lermos, vamos chumbar, tá a dizer. E aqui, no canal da Entenda Fácil, qual é o nosso slogan? Rumo à dispensa. Então, se quer dispensar, tem que ler. Se quer ler, tem que praticar. Então, vamos lá. Limite de sessões. Definimos o limite como sendo o seguinte. Vamos lá. Definição. Sim, porque ele vai aparecer o que é prova por definição, os seguintes limites. Vamos lá. Definição. Limite de quê? Limite de ADN, ok? Quando o N tende ao quê? Ao infinito, a ser o quê? Igual a L. Isso aqui é o que é o limite. Ok. Definimos isto como sendo o seguinte: para todo epsilon maior que zero, para todo epsilon maior que zero, interessante. Olha aqui, eu sou exon e estamos aqui a usar o que é o epsilon. Tá bom, vou contar mais frente sobre isso. Existe o quê? Existe um certo valor N grande. Vamos chamar aqui como sendo o que é N grande. Esse N grande aqui, só para diferenciar o N minúsculo e o N grande. Vamos lá. Existe um certo valor N grande maior que zero. Tá a perceber? Tal que N minúsculo é o que? É maior que o N grande. Dá a perceber? Isto equivale ao seguinte: módulo de ADN menos o valor do limite deve ser o que? Menor que o epsilon. Dá a perceber? Então, esta aqui é o que? A definição do limite de sucessões. Limite de ADN igual a L, ok? Definimos como sendo o que? Para todo S maior que zero, existe um certo valor N maiúsculo
maior que zero, tal que n é maior que n, maiúsculo. E isso implica que o módulo de n menos o limite de ser o que? Menor que epsilon. Esta aqui é o que? Esta aqui é a definição do limite de sucessões. Mas nós vamos provar isto aqui usando o que? A prática, né? Sim, no vídeo prático. Na parte do vídeo que será o que é a prática. Aqui estamos fazendo o que? Da teoria. Espero que tu estejas aí a tomar notas disto aqui. Tem que tomar notas. Ok, vamos lá. Faz lá screenshot aí. Indução matemática, já screenshot. Limite de sucessões, screenshot. Já. Ok, tá nice. Vamos lá. Então, seguinte. A nossa ficha nos fala sobre o quê? Sobre os teoremas de Cauchy. Ah, ué? Esse tio tem um nome animal, pá. Cauchy. É assim, ou é Cauchy? Vocês que sabem, coloquem aí nos comentários. Eu devo ler para aprender também, né? Estamos em um modelo, sistema de constante aprendizado. Então, eu te ensino, vocês também me ensinam. Teoremas de Cauchy. Quais são os teoremas de Cauchy? O que esse tio nos falou? Bom, o primeiro teorema que este tio aqui, Cauchy, nos trouxe foi o que? O teorema da média aritmética. Teorema da média aritmética. Mas o que fala isso de teorema da média aritmética? O teorema da média aritmética nos diz que o limite de A de 1 mais A de 2 mais A de 3 mais não sei o que é, mais A de N sobre N, quando N tende a infinito, é igual ao que? Ao limite de A de N, quando N tende a infinito, que é igual ao que? Ao valor do limite. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite de uma certa sucessão, melhor, limite assim, da soma de termos de uma sucessão com um certo quociente N, de ser igual ao que é o limite do último termo, quando N tende a infinito, que é igual ao valor do limite. Não sei se ficou na vossa mente. Ok, nós vamos dizer que média aritmética. Média aritmética. Média aritmética. Ok, diz o quê? Diz que limite de n, quando n é infinito, de A de 1 mais A de 2 mais A de 3 mais não sei o que mais A de N sobre o N será igual ao que? Ao limite, quando N tende a infinito, de que? De A de N, que é igual ao que? Ao valor do limite. Tá a perceber? Então, se tu fores encontrar um limite no qual tens ali a soma de termos e todos eles são divididos por um certo n, tu vais fazer o quê? Vai dizer que isso será igual ao limite de A de N quando N tende a infinito, que é igual ao valor do limite. Dá a perceber? Então, vejam só o quão esse tio facilitou a nossa vida. Muito mesmo, muito. Graças a ele, onde quer que ele esteja. Então, tio Cauchy, nós te agradecemos, ou melhor, eu, Edson, em nome de todos os estudantes, todos os profissionais, agradeço-te pela formulação destes teoremas que nos facilitaram imenso as nossas vidas. E que Deus te tenha. Se estiveres morto, né? Sim. Então, vamos lá. Média geométrica. Tem um outro ponto que a nossa ficha nos fala que devemos fazer o que? Dominar, saber aplicar, saber operar ela. O que diz a média geométrica? A média geométrica diz que o limite de uma certa raiz n de A de 1 vezes A de 2 vezes A de 3 vezes se quer até vezes A de n será igual ao limite de A de n quando n tende a infinito, que é igual ao que? A L.
Percebeu? Eu sei se você percebeu. Sei. Então, nós estamos a dizer que limite de quê? De raiz de n quando A1 n quando é de A1 vezes A2 vezes A3 vezes não sei o que é, vamos lá aqui reticências, vezes AN. Este limite aqui será igual a quê? Limite de AN, falta a tendência aqui, N tende a infinito, N tende a infinito, a ser igual a quê? Ao L. Estás a perceber isso aqui, caro estudante? Está a perceber? Vamos lá, está a perceber isso aqui? É isso aqui. Então, faz lá, screen aí, print dessa cena aqui. Que tal? Já está? Bom, deixa eu só alinhar aqui de novo. Suporte. Ok. Falar. Deixa eu beber água. Bebam água e sejam felizes. Então, de seguida temos o que? O teorema de Stolz-Cesaro. Teorema de Stolz-Cesaro. Muitos estudantes, quando ouvem, quando escutam este nome de Stolz-Cesaro, quando estavam na hora, mano. Certo. Mas, bro, não é nada isso aqui, boy. Estou a falar, teorema de Stolz-Cesaro. Tá a dizer que o quê? Teorema de Stolz-Cesaro diz o quê? Diz que limite de quê? De ADN sobre BDN quando N tende a infinito a ser igual a quê? A um certo valor limite. Vamos dizer, a um certo valor que é L. Mas isto aqui é observado quando, ou melhor, se e só se o BDN for o que? Crescente. Isso quer dizer que o que? Se e só se, ou melhor, só se. É isso aí, bros. Português bate. Ok, tá bem. Isso aqui é observado somente quando o BDN é o que? É estritamente crescente. O que isso de estritamente crescente quer dizer? Quer dizer que ele é crescente, mas os seus termos não se repetem. Pois, como todos sabem, uma função pode ser crescente, mas os seus termos fazem o que? Se repetirem. Agora, ela pode ser o que? Estritamente crescente. Está a perceber a palavra estritamente crescente? Quer dizer o quê? Quer dizer que os termos deles são crescentes. Nenhum deles faz o que? Se repete. Está a perceber? Então, vamos lá. Se, somente se, o BDN for o que? Crescente. Então, este limite de n tende a infinito a ser o que? Será AN mais 1 menos AN sobre o que? BN mais 1 menos BN. Dá para perceber? Que é igual ao que? A um certo valor de limite. Dá para perceber? Então, isto aqui, como tu vais saber, ou melhor, como identificar que está esperando este caso? Quando tiveres uma expressão a ser dividida por uma outra expressão e a expressão do denominador for maior, ou melhor, nem for maior, for estritamente crescente, aí tu aplicas o quê? O Stolz-Cesaro. Porque eu estou a perceber que alguns de vós já irá dizer, então qual é a diferença entre Stolz-Cesaro e média aritmética, excluindo a parte do que? Das formulações. Porque aqui também tem o que? N. Amigo, média aritmética é N, não é uma expressão, é somente N. Tá a perceber? Somente N. Não vai aparecer outra coisa. Se aqui tiver o que? 3n ao quadrado, esquece. Não é média, é aritmética isso aí. Tá a perceber? Esquece. Este n aqui não está aqui por acaso. Não está aqui a simbolizar uma certa expressão. Está a simbolizar n mesmo. Só n mesmo.
Tá a perceber? Isso aí que é média aritmética. Tá a entender? Isso aqui é média aritmética. Então, vamos lá continuar aqui. Distintos média aritmética de lado, já passamos aqui. E também temos um outro teorema de Stolz-Cesaro, que diz o quê? Limite de quando é definido. Então, temos um outro teorema do Stolz-Cesaro, que é o limite envolvendo o que? Fatorial. Que diz o que? Limite de n fatorial sobre o que? O n, quando n é definido, será igual ao limite de que? Quando n é definido aqui, de an mais 1 sobre o a de n. Então, este aqui, ou melhor, estes aqui são o que? Os teoremas de Stolz-Cesaro. Então, um amigo, sempre for verdadeiro ali um limite no fatorial. Ah, bro, não buga o sistema, pai. Até aqui é a n fatorial, isso aqui. Sim, não buga o sistema, pai. Dá pra perceber? Se não precisa bugar o sistema, é só dizer logo aí a n mais 1 sobre a n. Sabe que fatorial sempre são números positivos, então será o que? Melhor, será o que? É um encadeamento de termos positivos, então será o que? A n mais 1 sobre a n. Então, vamos lá falar sobre o que? O teorema de confronto ou teorema de sanduíche. Então, vamos a isso. Deixa eu colocar aqui o que? Teorema de sanduíche. Sanduíche. Nós aqui em Moçambique dizemos o que? Sanduíche. Ai. Ok, tá bem. Teorema de sanduíche. Vamos lá. O que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte. Sejam sucessões, melhor, as seguintes sucessões. AN com o N maior ou igual a 1 e BN com o N maior ou igual a 1 e CN com o N maior ou igual a 1. Sucessões o que? Tais que existem. Melhor. Sim, são sucessões. São sucessões. Sabe, o sono quando bate. Desculpa lá, pessoal. Ok, tá bem. Estamos a dizer que essas três sucessões tais que existe um inteiro positivo n. Esse inteiro positivo n é aquele n grande ali que nós falamos ali no início. Onde o que? O AN é menor ou igual ao BN, que é menor ou igual ao CN. Para todo n maior ou igual ao n grande. Então, o que diz isso? Isso diz que o limite, né, do AN deve ser igual ao limite do CN. Não, espera. O limite, melhor. É melhor assim. Sempre que o limite, escreva aí. Sempre que o limite de AN for igual ao limite de CN, ambos continuam para o infinito, né? Logo, o limite de BN quando entra no infinito também será igual ao que? Ao valor daqueles lá atrás. Dá para perceber? Estamos a dizer o seguinte. Limite de que quando entra no infinito de que de AN deve ser igual ao limite de BM de CN. Dá para perceber? Sempre que isto for a se observar, estaremos o quê? Perante o teorema de sanduíche. Vamos dizer o quê? Logo o quê? O limite de quê? De BN quando entra no infinito será igual ao valor deste aqui. O valor deste aqui é um certo valor que é limite L. Então, vamos ser também L. Mas veremos isso aqui na prática. Até também vamos usar como é que é? Vamos usar um exemplo assim de uma expressão mais ou menos normal e que é uma expressão trigonométrica. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso aqui. Mas aqui agrada muito esse teorema aqui, porque você separa os termos, né? Você tira toda a confusão e fica com as coisas que é essenciais. Dá para perceber? Então, após estes teoremas, a nossa ficha nos pede que sabemos o que? Aplicar e usar o que? Os critérios de Cauchy. Ei, esse tio.
critérios de Cauchy. Esse dia eu gostava de matemática. Esse. Ok, tá bem. E diz o que? Esse critério aqui de Cauchy, ou melhor, estes critérios de Cauchy, eles fazem o quê? Eles estudam a convergência ou a divergência do que? Das sucessões. Deve saber. Estes critérios é que vão nos indicar, melhor, podem também nos indicar, porque há outras várias maneiras de saber isso, se uma sucessão é convergente ou divergente. Então, vamos lá. Quando é que uma sucessão é convergente? Seguindo os critérios de Cauchy. Uma sucessão é convergente, seguindo os critérios de Cauchy, sempre que o seu limite for o quê? For menor que 1. Agora, ela será divergente quando o seu limite for o quê? Maior que 1. Tá a perceber? Então, nós estamos a dizer que, deixa eu colocar aqui, uma sucessão, deixa eu colocar aqui o quê? Uma sucessão ADN, ok? De números reais, sim, de números reais. Podemos dizer aqui o quê? Cujo N pertence aos números reais. Só para indicar que o número de termos vai estar aqui dos números reais, pois assim sendo, o valor de cada termo também será um número real. Sim, números reais, ela é convergente, ela é convergente se e somente se, se e somente se, ok, se e somente se for o que? Uma sucessão de Cauchy. Agora, o que é isso de sucessão de Cauchy? Ou melhor, sucessão de Cauchy é o seguinte: módulo de quê? De AN menos AM deve ser o quê? Menor que Y. Isto aqui simboliza o quê? A sucessão ou uma sucessão de Cauchy. Dá para perceber? Sempre que isto for a ser verificado, logo esta sucessão será o quê? Uma sucessão de Cauchy. Então, também temos o seguinte: 2. Limite de raiz n de ADN quando o n tende a infinito, né? Será igual ao quê? Ao limite quando n tende a infinito de que? De AN mais 1 sobre AN. Estou Cesaro Cauchy. Termina na minha está nos livros, mano. Está nos livros. Então, para o ponto 2, é aquilo que eu estava a dizer, que uma sucessão é convergente. Vamos colocar aqui o que é convergente quando o valor, né? Aqui será que quando o valor do limite é quando este L, nesse caso, quando o valor do limite for o que? Menor que 1. Esta sucessão é o que? Convergente. E divergente quando o valor do limite for o que? Maior que 1. Tá a perceber? Então, na parte dos teoremas e critérios, paramos aqui. Beber água. Ok. Outro ponto que a nossa ficha nos pede e nos exige que nós tenhamos também é o que? É a definição intuitiva do limite de uma função. Bro, vou dizer uma cena. Se há uma coisa que você não pode errar nesse mini teste de tudo. Até porque você não pode errar nada. Por isso está esse vídeo aqui para você não errar nada. Mas o que está bem. Se há uma coisa que você não pode errar, é isto aqui, pai.
Meu irmão, após a explicação que eu vou te dar, se você errar isto aqui, sorry lá. E ficar muito zangado, muito triste mesmo, muito triste. É uma coisa muito fácil. Definição intuitiva. Tá a perceber? Você está a definir um limite. Tá a perceber? Não pode usar aquela forma de matar delta, cujo delta depende de epsilon. Tá a perceber? É definição intuitiva do limite. Mas também é deixar aqui a definição formal do limite. Só para vocês terem ideia o que é isso. Mas não vamos usar na prática. Ou talvez possamos usar algum exercício ou dois. Veremos, né? Sim. Até não. É trazer um exercício só para poder deixar as coisas mais nice. Vocês devem saber aqui, devem sair daqui deste vídeo a dominarem a maior parte das matérias. Então, vamos lá. Definição intuitiva. Definição. Definição. Intuitiva. De limite de uma função. De limite de uma função. Ok, o que isso diz? Definição intuitiva do limite de uma função é você pegar uma expressão e colocar uma certa tendência e provar que para valores aproximados daquela tendência o valor do limite faz o quê? Tende ao resultado quando substitui do que para a tendência. Não percebeu, né? Eu sei que você não percebeu, mas ok, tá bem. Era para você ter uma ideia daqui. Então, enquanto eu estiver a explicar, você vai fazer o que? Associar. Atualmente vai associar com o que eu acabo de falar agora. Temos dizer aqui o que? Dada a função. Dada a função. John, sempre usam f de x. Eu vou usar k de x. Dada a função k de x. É a mesma coisa dizer f de x. Dada a função k de x igual ao que? Igual ao 3x ao quadrado menos 2x menos 1, vírgula. Vemos o que? Limite de que? De 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Um valor aqui para a tendência, vamos dizer o que? 2, quando x tendo o que? A 2 será igual ao que? Vamos lá, teremos 3 vezes 2 ao quadrado, que é o que? 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. 8 menos 1, 7. Será igual a 7. Ponto. Então, queremos definir este limite intuitivamente. Vamos definir, dizer que isto aqui é verdade. Então, vamos lá. Onde está a minha régua? Só para serem coisas mais organizadas. E no texto, não esqueçam, usem régua. Usem régua. Quando estiverem a definir intuitivamente o limite, usem régua. Não sabe o que eu estou dizendo para usar régua. Porque vamos mostrar a tabela. Então, usem régua para que as coisas saiam bem organizadas. Então, vamos lá. Para vocês terem hábito, né? Porque eu sei que quando estiverem no texto vão dizer o quê? Não, mas o Edson disse que. Então, vocês também vão dizer o quê? Vão usar régua. Vocês vão dizer o quê? Mas não, Edson usou régua. Então também vou fazer o quê? Vou usar régua. Ou o coso. Então, vamos lá. Temos aqui. Ok. Isto aqui também. Ok. Temos que ter aqui também. E aproveito este momento aqui. Estou aqui a expressar um gráfico, né? A expressar a tabela para nos falar de um programa que nós estamos já a fazer e que infelizmente não teve o arranque, né, que não esperávamos que teria quando começamos este projeto. O canal Entenda Fácil possui 2 grupos no WhatsApp. Um grupo para os estudantes universitários e um grupo para os estudantes pré-universitários.
Então, de uma primeira fase, separamos os grupos para melhor interação e melhor partilha de conteúdos acadêmicos. Mas, os estudantes pré-universitários, começar deles, eles ficam calados, a maioria deles ficam calados, cheios de dúvidas, mas nós estamos sempre lá. O CEO do canal Entenda Fácil e os moderadores estão sempre lá a falar, sempre. Caros estudantes, mandem suas dúvidas, caros estudantes, estamos aqui para ajudar. Caros estudantes, caros estudantes, caros estudantes. E hoje foi feita uma certa sondagem para saber como está a andar como está a decorrer o desempenho acadêmico deles. E, infelizmente, até agora, os resultados não são satisfatórios. Por que não são satisfatórios? Não são satisfatórios não só por serem maus, né? Mas também porque nós estamos lá sempre a falar para eles, façam o quê? Mandem as vossas dúvidas, estamos aqui para ajudar. Mas eles não mandam, eles ficam no silêncio, não falam nada. Dá a perceber? Estão aqui, estão a fazer testes, ou já fizeram testes, e vão ter o quê? Negativas. Supostamente eram negativas. Por quê? Porque nós estamos lá fazer o quê? Para ajudar a eles. Mas eles não estão a fazer o quê? Não estão a... Como se chama? Nos diz. Não estão a... Que tá bem? Não estão a ajudar. Não estão a ajudar. É que é impossível que o canal Entenda Fácil e os seus integrantes adivinhem quais dúvidas vocês têm, caros estudantes pré-universitários. É impossível. Então, vamos lá mudar, pessoal. Vocês são estudantes de quê? Pré-universitários. Vamos lá mudar. Isso aí de andarmos a voz atrás para que vocês falem e vocês exponham as vossas dúvidas deve acabar. Vocês são estudantes pré-universitários. Vamos perceber? São estudantes pré-universitários. Perguntem aos estudantes universitários. Vocês também não escapam. Vou entrar em voz agora. Perguntem aos estudantes universitários como é que é a universidade. Mano, você, se será assim, vais boiar lá. Vou te avisar. Perguntem. Caros estudantes, caros colegas, estão a mentir? Não. Vai perceber. Então, mudem lá, pessoal. Passem lá a coordenar mais. E para evitar que amanhã apareçam aqui com notas bads, negativas, entre outras. Dá a perceber? Vamos lá progredir. Estudantes universitários também. Vocês estão calados. Isso quer dizer que está tudo a correr bem. Não é isso? Ou se for isso, está bem. E mais um fato interessante. Houve um vídeo que foi lançado aqui, o de resolução do mini teste da nossa matemática. Aquele vídeo teve 158 visualizações, sim, 158. Mas o canal tem menos de 52 inscritos. O que está a acontecer, Vacauce? Pessoal, vamos lá se inscrever no canal para dar aquele moral. Sabe, quando eu abro o canal e encontro ali mais um inscrito, sabe a felicidade que eu sinto? Sabendo que, ok, o meu trabalho está a ajudar pessoas. Isso é bom. Me dá com mais moral de fazer o que? De continuar a criar o que? Mais vídeos, está a perceber? Então, vamos lá se inscrever no canal, pessoal. Vamos lá se inscrever no canal. E partilhar com a vossa turma, né? Sim. Então, temos aqui esta tabela. Voltando para a definição do tempo do limite. Nós primeiro fizemos o que? Escolhemos uma certa função aleatoriamente. É arbitrário. Vamos escolher uma função qualquer para definir o que é o seu limite. Então, temos o que? Seja o que é o seu limite de 3x quadrado menos 2x menos 1. 4x tende a 2 igual a 7. Porque é 3 vezes 4, que é 12, menos 4, 8, menos 1, 7. Então, após isso, faremos o quê? Vamos construir uma tabela, na qual nessa tabela teremos o quê? Valores,
que se aproximam de 2, tanto como que a direita e a esquerda. Mas esses valores aí é para o que, afinal de contas? É para provarmos de que quando os valores se aproximam à esquerda ou à direita de 2, a sua tendência é do que? É de se aproximar ao que? Ao 7. Está a perceber? A sua tendência é de se aproximar ao que? Ao 7. Sério isso aí? Sério, vai. Vamos lá provar. Vamos. Temos aqui, para x igual a 1, então onde vem x vamos colocar o quê? 1. E para este tipo aqui de casos, usem máquina calculadora. Onde está a minha máquina? Aqui. Usem máquina calculadora. Vamos lá. 3 vezes 1 ao quadrado, 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Nós teremos o quê? 3 menos 3, vamos ter o quê? 0. Logo, para x igual a 1, f de x, ou melhor, sim, para x igual a 1, f de x igual a o quê? A 0. 1,5, vamos lá. 3 vezes 1,5 ao quadrado. Nossa máquina daqui. 3 vezes 1,5 ao quadrado. Dá isto aqui. Menos 2 vezes 1,5. Dá isto aqui. Menos 1. Ok? 2,75. Então, para x igual a 1,5, teremos o quê? 2,75. 1,9. Vamos lá. 3 vezes 1,9 ao quadrado. Dá isto aqui. Menos 2 vezes 1,9. Dá isto aqui. Menos 1. Dá isto aqui. Teremos o quê? 6,03. Para dizer que quando x é 1,9, f de x é o quê? 6,03. Estão a perceber que, à medida que x vai aumentando, o seu valor de f de x tende a se aproximar ao quê? De certo valor. Sim. Ok, tá bem, vamos lá. 3 vezes 1,99 ao quadrado. Dá este valor aqui. Menos 2 vezes 1,99. Deste aqui. Menos 1. Deste aqui. Teremos o quê? 6,9003. Ok, vamos lá. 3 vezes 1,999 ao quadrado. Dá isto aqui. Menos 2 vezes 1,999. Dá isto aqui. Menos 1. Dá isto aqui. Teremos o quê? 6,990003. Só perceber de que, à medida que x vai crescendo, f de x tende a se aproximar ao que é dizer do valor. Esse valor o que é 7. Vamos perceber aqui vocês. É 7. Vamos lá. Aqui, se vocês perceberam daqui, eu coloquei o 2 como outra cor. Nesse caso, caneta vermelha. Por quê? Pois o nosso 2 é a nossa tendência. E nós sabemos que quando x é 2, o valor do limite é o que? É 7. E é isso que estamos a fazer o quê? Estamos a querer provar. Então, aqui vamos deixar o quê? Assim em branco. Não vamos escrever nada. Então, após isso temos o quê? Valores à direita de 2. Quais são? Vamos lá. 3 vezes 2,001 ao quadrado. Temos este valor aqui. Menos 2 vezes 2,001. Isto aqui. Menos 1. Temos isto aqui. 7,01003. Não é 7, é 7, não sei o que é. Ok. Então teremos o que? Para x igual a 2,01. 3 vezes 2,01 ao quadrado. Isto aqui. Menos 2 vezes 2,01. Dá isto aqui. Menos 1. Dá isto aqui. Onde dá? 7,103. Ok? Então, para 3,0. Teremos que 3 vezes 3,0 é 3 vezes 3 ao quadrado. Teremos que 3 vezes 9, 27. 27 menos 2 vezes 3, 6. Então aqui teremos o que? 20. Então, para aqui o resto vocês podem continuar. Ok? Mas vamos perceber aqui já não é um valor aqui crescente, também será o que crescente. Mas à medida que o x vai se aproximando de 2 ao que? À esquerda e à direita, a sua tendência é chegar ao quê? Ao 7. Está a perceber? É chegar ao 7. Então, é para isso que esta tabela serve. Mas, nem sempre esta tabela aqui nos dá valores corretos. Nem sempre. Depois chama-se do quê? De definição intuitiva do limite. Está a perceber? Ok. Mas isto aqui não deve aparecer no texto. Isso aqui. Não é para você colocar isso aqui no texto. Essas linhas que eu pus aqui. Somente a tabela. Agora, isso aqui não. Estava a vos explicar.
Percebam só uma coisa. Quando o x se aproxima de 2 à esquerda dele, os seus valores fazem o quê? Tendem a se aproximar do quê? De 7. O mesmo acontece quando os valores de x fazem o quê? Se aproximam de 2 à direita. Os seus valores fazem o quê? Tendem a se aproximar de quê? De 7. Estão a perceber? Então, esta aqui é a definição que é intuitiva do limite. Então, após a tabela, nós vamos dizer o seguinte. Se os valores de f de x poderem ser tomados tão próximos quando queiramos de L, L será o nosso limite, nesse caso 7, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, mas não iguais a A, que é o que nós fizemos aqui, desde que tomemos o quê? Valores suficientemente o quê? Próximos de A, mas não o A. Aqui é o que? É 2. São valores próximos de A, mas não é 2. É por isso que aqui deixamos o que em branco, para simbolizar que essa aqui é o que? É a nossa tendência do limite. Então, faremos o que? Escrevemos limite de que? De f de x, quando x tende a ser igual ao que? A um certo valor L. Dá para perceber? E lê-se o limite de f de x com x tendendo a entre aspas também de novo, é L. Limite de f de x com x tendendo a é igual ao que? L. Então, meus amigos, essa aqui é o que esta aqui é a definição intuitiva do limite de uma função. Para perceber. Então, da parte teórica, né? Paramos por aqui. Este aqui são os temas e os teoremas da nossa ficha, nosso esqueleto do mini teste. Nos fala que devemos fazer o que? Saber. Mas eu vos disse de que iria colocar também o que? A definição do limite oficial. Porque eu não sei, né? Quem sabe possa vir a aparecer, define o seguinte limite. Quem saber definir esse limite aí. Agora vais definir usando o que? A definição formal do limite. A definição formal do limite, ela é muito interessante. Muito interessante mesmo. Pois agora um certo valor delta e um certo valor epsilon. E esse certo valor delta depende de um epsilon. E esse epsilon aí deve ser o que? Maior que 0. Dá para perceber? Então, eu vou colocar aqui agora a definição do limite de uma função. Definição formal. Vamos lá. Definição formal. Vou colocar aqui o que? Formal do limite de uma função. Isto aqui praticamente é só um bônus que eu estou a dar, porque não está ali, né, no documento que fala sobre os temas que vão ser no mini teste, mas isso menos estou a dar. Para evitar que tenha que vir aqui eu vou fazer um outro vídeo já explicar isso aqui no futuro próximo. Então vamos lá, diz o que é? Limite de f de x com x tendendo a é que é L. Ok? Veja o que? Para todo epsilon maior que 0 existe um certo valor que é delta, que é o que? Esse delta depende de epsilon que é maior que 0, tal que o módulo de f de x menos o limite de ser o que? Menor que epsilon. Se 0 menor que módulo de x menos a menor que o que? Que delta. Este aqui é o que? Esta é a definição formal do limite de uma função.
Então, definimos o que é intuitivamente, definimos o que é formalmente. Esta aqui é o que é a definição formal do limite de uma função. Opa! Então perceber agora de quando eu falei de definição intuitiva do limite de uma função, eu dei logo a prática. Então, no vídeo da prática, não vamos falar sobre definição intuitiva, por isso falamos aqui como é que funciona. Então, escolhes uma função, escolhes a tendência, calculas inicialmente, e depois colocas o que é essa tabela, e depois disso colocas o que é esta notação. Então, meus amigos, este aqui quero que é o vídeo teórico. Fiquem atentos, ainda hoje terão que o vídeo de prática. Então, agora vamos passar para quê? Para a prática. Já num outro vídeo.